mas glória a Deus, o Senhor está no controle. Tentei fugir, tentando falar para o meu esposo, põe outra, tem tantas irmãs. Mas não, dessa vez não teve como. As outras vezes consegui fugir, mas dessa vez não deu, não. Mas Deus seja louvado, irmãos. Deus colocou algo no meu coração e eu vou estar compartilhando com vocês. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Vou estar lendo. 2 Reis, capítulo 5. É uma história, creio que conhecida por todos, né? Que fala sobre Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa. Repita comigo, presa. Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Pode se sentar, irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade única. Agradeço ao meu esposo pela confiança e agradeço cada um por estar aqui essa noite. Que o Senhor venha falar conosco, porque de mim, irmãos, não vai sair nada, né? Se não for a misericórdia dele, né? Porque a palavra é do Senhor. Dê crédito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor que liberta, que cura e que sara. E que essa noite, Ele irá nos curar essa noite para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Olhando para essa história, a gente sabe que, vendo essa história, que Naamã era chefe, né, de um exército. Que Naamã era um homem respeitado, a Bíblia diz. Que Naamã era um homem que ia às guerras, que ia às pelejas. Que Naamã, ele não tinha medo de ir para a guerra. A gente vê aqui que ele era um homem valoroso. Mas a Bíblia também diz que ele era leproso. E o que a gente vê aqui? Que naquela época, o leproso, antigamente, ele não podia se misturar. Não podia ficar no meio, né? Como hoje já pode, irmãos. Hoje tem tratamento. Hoje um leproso, ele pode receber uma visita, a gente pode ungir, a gente pode visitar, aconselhar, estar junto. Mas antigamente não, era separado, era isolado, em lugar de separado. Não podia. E vendo essa história, eu lembrei que antes de a gente vir para Brotas, não sei se era uma semana antes, ou se foi na mesma semana, nós recebemos um convite para estar orando por um homem. E chegamos na casa desse homem, ele estava com lepra. Ele estava com o corpo todo ferido. E eu lembro que o meu esposo pegou o óleo, colocou na mão deles e colocou sobre a ferida daquele homem. E não sei se os irmãos lembram, aqueles que estavam aqui no aniversário do meu esposo, um diácono lá do Jardim Cruzado, que veio no culto, ele testemunhou, né, que pediu para o homem, para o diácono estar agradecendo aquela visita, porque aquelas feridas foram curadas, né, foram saradas. Então a gente vê como Deus é fiel, Deus cura, irmãos. E lembrando disso, né, a gente olhando aqui para a história, quando a gente começa a ler, entender, e profundo, quando a gente pega uma responsabilidade dessa, a gente vê que Israel não existia só esse homem, Naamã. Não tinha só Naamã que era guerreiro, que era chefe de exército, que lutava batalhas. Existia vários, irmãos, homens guerreiros. Só que o que me chamou a atenção, eu não quero só falar de Naamã, o que me chamou a atenção foi dessa menina. Porque a história, quando a gente vai ver, a história de Naamã só está relatada na Bíblia, só está escrito na Bíblia por causa de uma menina. Eu não sei se você vai entender. Por causa de uma menina.
Olha para essa irmã que está do seu lado, para esse irmão que está do seu lado, essa menina, esse menino, essa mulher. E fala para ela que ela pode mudar a história de alguém. Você pode mudar a história de alguém. Quando nós colocamos à disposição do Senhor. Porque essa menina foi para a casa de Naamã mudar a história. Sarar aquela família, sarar aquele homem. Ela foi um instrumento de Deus. E a gente vê que esse termo levada, a gente estudando, a gente vê que é como se fosse arrancada. Essa menina, ela foi arrancada da sua família. Essa menina, ela foi tirada do seu povo, da sua terra. E foi levada para uma terra que ela não conhecia ninguém. Uma terra estranha. Uma terra que ela ficou cativa, presa. Ela não tinha intimidade com ninguém. Não conhecia ninguém. E essa menina, ela foi lá para esta casa. Ela não foi para ser filha. Ela foi para ser escrava, irmãos. Naamã não pegou na mão dela e falou, vamos para minha casa. Mas ela foi para a casa de Naamã como um troféu de vitória, de guerra vencida. Ela não foi lá para ser filha, para ser cuidada. Ela foi para ser escrava. E o que me chama a atenção é que quando ela é levada, a gente vê que ela não tiraram a vida dela. Não calaram a boca dela. Mas ela foi com vida. E ela ali, às vezes eu olho, irmãos, porque dá um branco às vezes. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, vou tentar passar. Que a gente sabe que a gente faz nosso rascunho, mas não sai tudo que está aqui, irmãos. E quando ela continuou viva e não tiraram a vida dela. Não calaram a boca dela, mesmo ela ali naquela terra. Ela continuou viva. E quantos de nós estamos aqui vivos essa noite? Quem está vivo aqui, irmãos? Às vezes pode parecer uma pergunta meia, meu Deus, irmã, lógico que eu estou viva, eu estou aqui. Mas dependendo do cativeiro que nós estamos passando, parece que a gente vai morrer. Querem calar a nossa boca. Querem que nós fiquemos com a boca quieta. Mas essa menina, a gente vê que ela não calou a boca dela. Ela abriu a boca dela. E a gente vê que tem coisa que a gente aprende, irmãos. Que crente, que nós não morremos diante da luta. Nós não morremos diante da dificuldade. Porque toda vez que a gente chega ali na frente do mar, o mar se abre. Quando a gente entra na cova, a gente ali não é devorado. Porque o Senhor está conosco. Ele sabe aonde nos coloca. Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele está com a gente. Ele está com as mãos estendidas sobre a vida da gente. A vida de cada um aqui. Eu não sei qual que é o seu cativeiro. O que está te prendendo. Mas eu sei de uma coisa. A mão do Senhor é o suficiente para te sustentar. Para te proteger. E para te garantir para você passar esse momento. Aleluia, Jesus. E lá na casa de Naamã, irmãos, eu achei interessante que quando ela chega na casa de Naamã, ela vai ver as feridas de Naamã. Porque Naamã, ele escondia suas feridas. Porque a Bíblia diz aqui que ele era leproso. Só que mesmo leproso, ele ia para as guerras. Ele saía para guerrear. Só que ele não mostrava as suas feridas para ninguém. E quando esse homem chega na sua casa, ele vai tirar sua farda, sua armadura, guardar as suas armas. Essa menina, ela vai ver as feridas que está em Naamã. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes, mesmo às vezes, lugares que a gente não queremos estar, situações que nós não queremos estar, nós não podemos perder a visão daquele que está ao nosso lado, irmãos. Às vezes, imagina essa menina ali naquela casa, de frente com um homem que tirou ela da sua família. E mesmo assim, essa menina olhou para a ferida dele e se compadeceu das feridas dele.
Ela viu, porque lá fora, Naamã era o forte. Lá fora, Naamã era o poderoso. Lá fora, ele era o guerreiro. Só que dentro da casa dele, não. Dentro de casa, não tem como esconder. Dentro de casa, ela vê que Naamã, ele tinha suas adversidades, ele tinha sua fraqueza. E ela se compadeceu daquele homem. E a gente, muitas das vezes, o Senhor me perguntou, e eu pergunto para a igreja, se fosse eu e você na casa de Naamã, o que nós faríamos? Qual seria o nosso comportamento ali dentro? O que nós ia olhar Naamã e o que a gente ia pensar? Morra? Se vira? Bem feito? Não é fácil, irmãos. O Senhor trabalha na nossa vida. E muitas das vezes a gente está do lado do nosso irmão, da nossa irmã. E a gente não vê as feridas, porque ela está vestida. Ela está com uma roupagem toda linda, toda maravilhosa, de rosa, verde. Cada um com a sua cor, os irmãos. Mas a gente não vê lá dentro. Por baixo dessa roupagem, como que essa irmã está? A gente não podemos perder a nossa visão, irmãs. Não podemos perder a nossa visão. Homem que já é livre. Uma menina presa vai trazer libertação para ele. Vai trazer cura para ele. Para um homem que já era livre. Só que dentro de si, na intimidade dele, ele estava doente. E a gente vê a sensibilidade dessa menina. E eu volto a perguntar para nós. O que nós faria na casa de Naamã? Enquanto isso, essa menina está se compadecendo desse homem. Ela está vendo a fragilidade dele. Será que eu e você temos essa sensibilidade? Nós temos que voltar a ser sensíveis ao Espírito, irmãos. Nós temos que voltar a orar, a buscar o Senhor. E muitas das vezes, ela, olhando para essa menina, ela, a boca seca. Glória a Deus. E quando eu olho para essa menina, a gente vê que essa menina, ela é curada na alma dela. Essa menina é curada. E ela é curada o suficiente para não deixar feridas no coração dela. Para não deixar a sua fé ser abalada. Porque você imagina, você está diante de uma pessoa que te arrancou de tudo que é seu. Na verdade, arrancou tudo que era dela. Sua família, seu povo, da sua terra. Ela está diante de um homem. Então a gente vê que ela é curada o suficiente, irmãos, para ela poder olhar e se compadecer daquele homem. E o que me ensinou, e o que me ensina, e que eu quero passar para vocês, que a nossa vida espiritual tem que estar acima da nossa vida sentimental e emocional, irmãos. A gente tem que buscar o espiritual, para nós podermos vencer, para nós termos o nosso coração guardado. Porque a palavra do Senhor fala, guarda o seu coração, porque é dele que procede a vida. Porque ela podia muito bem olhar para aquele homem e ficar magoada, ficar com ressentimentos, ficar frustrada. Mas ela não fez isso, irmãos. E vendo essa situação, Deus me perguntou e eu pergunto para a igreja, o que tem te calado, igreja? O que tem deixado você com a boca fechada e muitas vezes você não tem falado?
você não tem sendo sido instrumento do Senhor. Porque muitas das vezes você está ferido lá dentro. Você está com marcas no seu coração. Você está sendo frustrada. E nós não podemos deixar, irmãos. Essa menina não deixou a sua fé ser abalada. Ela confiou no Senhor. É tempo de a gente liberar perdão, irmãos. É tempo do Senhor trabalhar dentro. Às vezes a gente perde muito tempo com tantas coisinhas, irmãs. E a gente está vendo que o Senhor está aí. A gente está vendo os sinais. A gente está vendo o que aconteceu ali nos Estados Unidos, na Flórida. É sinais, irmãos. Isso não é coincidência, não, irmãos. É sinais, é bíblico. Nós não temos mais tempo de ficar com coisinha. Libere o perdão, que já faz tempo que você está para liberar e não consegue. Tira isso para fora, irmãos. Isso só vai atrasar a sua vida. Deixa Deus curar. Deixa Deus curar a sua alma. Deixa o Senhor transformar. Porque é só através do perdão, muitas das vezes, irmãos, que a gente consegue alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque o Senhor tem propósito. Essa menina tinha um propósito ali naquela casa. Eu e você tem um propósito. Mas se nós estivermos com o coração preto, igual as crianças falam, nós não vamos conseguir. E se a gente entendesse o que o Senhor tem com cada uma de nós. Essa menina, vocês acham que naquela guerra, naquele tempo, era só uma pessoa que ia presa? Não, irmãos, estudando a história, a gente vê que era centenas, era milhares de pessoas que iam presas quando ganhasse a guerra. Só que essa menina, ela foi a escolhida por Deus para estar na casa de Naamã. Ela foi escolhida por Deus. Como eu e você somos escolhidas por Deus para estarmos aqui hoje. Para estar onde você está. Eu não sei o lugar que você está na sua família, seja no seu emprego, no seu trabalho, na sua igreja, aonde for. Foi o Senhor que te escolheu. O Senhor que te plantou ali. E Ele tem um propósito na minha e na sua vida, através da sua vida. E o Senhor, Ele tem pressa em trazer cura para mim e para você essa noite. Para Ele poder usar a minha vida e a sua vida. Só que precisa ter liberação de perdão, irmãos. Porque é fácil a gente olhar a história pronta. Mas passar o processo é difícil. A gente começa aqui com a história, a gente vê tudo bonitinho. O fim a gente vai saber, já sabe o fim. Mas e o processo dessa menina? Você acha que foi fácil? Mas mesmo assim, essa menina sacudiu a poeira e se levantou. Eu e você essa noite, nós temos que sacudir a poeira e se levantar diante do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Aquela menina, ela foi a escolha de Deus. E se você entendesse o que Deus depositou sobre a sua vida, sobre as suas mãos, a gente não ficaria perdendo tempo com tantas coisas, irmãs. O chamado de Deus que paira sobre nós, só esperando um posicionamento meu e um posicionamento seu. Porque não tem como nós sermos usadas se nós não se posicionar. Nós ficar cocheando em dois pensamentos, será ou não? Deus não está nisso. Deus quer que a gente se posicionemos diante dEle. Porque Ele quer nos usar. Quantas pessoas às vezes queriam o seu dom, a sua alegria, o seu comprometimento, a sua disposição. Só que entre milhares de pessoas, o Senhor te escolheu. Ele escolheu você como você é. Você não precisa desejar o que a outra tem, o que a outra quer, o que a outra almeja. A gente tem que almejar aquilo que o Senhor já deu para mim e para você. Aleluia, Jesus. O que tem te feito parar? O que tem feito você estacionar? Está na hora de nós vencermos o medo, a frustração, de romper. Nós já ficamos parados muito tempo. Nós já ficamos se lamentando por muito tempo. Está na hora de se levantar. Você lembra de Jó?
Você acha que o inimigo queria o que de Jó? Ele queria a adoração de Jó. Ele não queria o dinheiro de Jó. O que ele ia fazer com o dinheiro? Ele não queria os filhos de Jó. O que ele ia fazer com os meninos? Ele não queria, irmãs. Ele queria adoração, porque ele sabia que Jó era um homem íntegro. O inimigo quer roubar a nossa adoração, o nosso verdadeiro Deus. E a gente vê que o inimigo queria que Jó murmurasse, jogasse a toalha. Estava ferido, estava sangrando, mas mesmo assim, Jó se levantou e declarou a palavra: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e Ele se levantará, irmãos. O Senhor irá se levantar por mim e por você. Nós temos que estar na posição, nós temos que estar diante do Senhor e ver o que o Senhor pode fazer. Aquela menina, ela abriu a boca dela naquela terra estrangeira. E ela vai falar aquilo que está queimando dentro dela. O que está queimando dentro dela? A palavra do Senhor, irmãos. Porque ela entendeu que ela está na Síria, mas ela não é da Síria. Nós temos que entender que nós estamos nesse mundo, irmãos, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui por passagem. Nós estamos aqui por uma temporada. Nós estamos aqui emprestados. Nós não podemos ficar presos, irmãos, às situações desse mundo. Aleluia, Jesus. Você não é dessa luta. Você não é dessa tristeza, dessa angústia. Esse momento não vai definir a tua história. Você é a menina de Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Logo Ele vai vir me buscar. Logo Ele vai vir buscar a igreja. Nós estamos esperando esse grande dia. Suporta, aguenta. É difícil, irmãos, mas aguenta a pressão. Às vezes não é fácil. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas a gente lembra da voz que soa em nossos ouvidos, o que queima em nosso coração. O que queima no seu coração tem que ser maior que essa luta. Por isso que eu falo, irmãos, a nossa vida espiritual tem que estar acima da nossa vida sentimental, das nossas emoções. Porque senão, irmãos, nós enchamos o nosso coração de coisas que não agradam a Deus, de tristezas, de angústias, de ressentimento, de amarguras, de vingança. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós estejamos com o coração limpo, aberto, para nós podermos perdoar. Porque não foi fácil para essa menina olhar Naamã, um homem que tirou da sua terra, da sua família. E é mesmo assim, ela olhar a ferida que aquele homem estava. Quando ninguém via, ela viu com os olhos dela. Mesmo a gente em situações difíceis, a gente não pode perder nossa visão. O propósito de Deus, quando Ele enviou Jesus, foi por almas, irmãs. O propósito de Deus para as nossas vidas também é ganhar almas. Não é diferente. Nós temos que imitar Cristo. Nós temos que olhar e ter compaixão de quem está do nosso lado. Essa pessoa às vezes está sangrando e você nem sabe. Quantas vezes a gente vem para o culto, muitas das vezes arrastado. Ah, é porque é mais um dia para cumprir. Ah, porque você é esposa do pastor, você tem que estar lá. Não, irmãos. Antes de a gente ter alguma coisa, antes do Senhor nos levantar, a gente já fazia com amor. Eu não deixei porque só Deus sabe de onde Ele me tirou. Eu sei o valor que tem de estar na presença do Senhor. Quantas renúncias nós temos que fazer para nós poder estar agradando a Deus. Não é fácil? Não é, irmãos. Não é renunciar. Renunciar está aqui agora? Não é. Podia estar em casa. Queria fugir daqui, jamais queria estar aqui. Deus sabe meu coração. Mas muitas das vezes vale a pena, irmão. Muitas das vezes não vale a pena. Aleluia. E o que me impressiona nessa menina, que ela vai florescer nessa terra. Uma terra estrangeira. Uma terra que ela estava cativa. E ela vai florescer nessa terra. Ela vai falar
para sua senhora lá no versículo 3. Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Por que ela foi falar isso? Porque nesse momento ela se recordou do que o profeta lá fez. Ela trouxe à memória tudo aquilo que o profeta lá fez. E eu creio que ali ela começou a falar dos bens feitos que aquele profeta tinha feito ali na terra. E a gente vê que muitas das vezes as adversidades nos faz esquecer dos momentos difíceis que a gente está passando no momento. Mas que nós viemos lembrar, irmãos, que cada dia que a gente vir com uma luta, que a gente levantar e se bater de frente com algo impossível pra gente, que a gente venha recordar o que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas o que o Senhor já fez? A gente tem a palavra do Senhor na nossa frente. Todos os dias, se a gente meditar, a gente vai ver a benfeitoria que o Senhor fez, os milagres que o Senhor fez. O que o Senhor fez? Lázaro estava morto já há 4 dias. E ele chegou e falou para Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Lá tinha 3 jovens dentro da fornalha. Ele entrou lá e começou a passear com aqueles jovens lá dentro. O que o Senhor já fez? Existia uma mulher que sofria 12 anos, irmãs, de hemorragia. Ela foi até Jesus, chegou lá e tocou na orla dele. E ela foi curada. O que Jesus fez? Ele entrou na sua casa, te salvou, te curou, te trouxe aqui essa noite para dizer, aguenta mais um pouco, suporta. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando as nossas dores, o Senhor está contemplando as nossas dificuldades, nossos desertos, o nosso tempo de cativeiro, irmãos. Lembra que nós não é daqui, nós não somos daqui. Às vezes Ele permite certas coisas na nossa vida, para Ele poder nos moldar, irmãos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou será que muitas das vezes a gente esquece o que o Senhor já fez em nossas vidas? Às vezes a gente dá um branco em nossa cabeça, igual às vezes está dando aqui de mim. Mas o Senhor não esquece, irmãos. A gente não deve esquecer. Pelo menos a palavra do Senhor fala para Ele guardar a palavra dEle dentro de nós. Porque assim a gente vai conseguir vencer o dia a dia. Aleluia. O Senhor, Ele nos permite chegar na frente do mar. E o mar está fechado. E nós com o pensamento, vou morrer. Mas a gente não morre, irmãs. Porque a gente sabe que Ele fala para Moisés, toca a sua vara ali. E a gente vê a provisão de Deus. A gente vê o milagre de Deus. Às vezes nessa luta a gente acha que vai morrer, mas não vai morrer, irmãs. O Senhor tem provisão para mim e para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele nos permite, muitas das vezes, o dia difícil. E às vezes, muitas das vezes, quando ela está ali naquela casa, ela está de encontro com Naamã. O Senhor me fez lembrar que muitas das vezes, quem já nunca foi machucado aqui, quem nunca foi maltratado, desprezado aqui. Quantas de nós, irmãs? Muitas das vezes. E o Senhor, Ele fala que muitas das vezes a gente tem que perdoar, porque às vezes a gente abraça a nossa irmã do lado, o nosso irmão do lado, mas ele já nos machucou, já nos feriu. Mas hoje é nosso amigo, nossa amiga. Esse homem, eu volto a falar, ele era um homem que arrancou ela da sua família. Mas o Senhor trabalhou neste lar. E a gente vê que quando ela decide florescer, ela não olha para dentro de si, porque ali aquela menina, na casa de Naamã, ela podia ter todo o direito dela de ser uma pessoa amarga, de trazer doenças, né, da cabeça dela, né, trazer sentimentos contrários, mas ela decide, né, florescer. E não só florescer, irmãs, ela dá fruto.
a gente vê que ela dá fruto, porque a gente sabe a história que Naamã é curado, que Naamã vai até o profeta, e o profeta manda ele mergulhar 7 vezes. E quando ele é curado, ele tem que voltar para casa. E quando ele volta para casa, o que a menina vê? A menina vê Naamã curado. A menina vê ele sarado. Então ela vê o fruto da boca dela. O fruto que o Senhor plantou ali. Aleluia, Jesus. A gente tem que florescer e dar fruto, irmãs. Às vezes, a gente deixamos muitas coisas entrar em nosso coração e nos machucar e para a gente nos calar, para nós ficarmos quietos. Mas ela entendeu que Deus levou ela para um caminho diferente, mas não deixou ela ali. Deus levou ela para um caminho dolorido, mas não deixou ela ali sozinha. Ela sabe que o Senhor colocou ali porque ela tinha um propósito com ela. O Senhor colocou eu e você na onde estamos porque Ele tem propósito. Aí eu me lembro de Mardoqueu falando para Esther, né? Quem sabe que foi para esse tempo que o Senhor te colocou ali. Esther, se você não abrir sua boca, se você não se levantar, socorro e livramento virá de outra parte. Se a gente não se levantar, irmãs, socorro e livramento virá de outra parte. O Senhor levanta outra. Nós temos que estar à disposição. E Deus me perguntou, e eu faço essa pergunta para a igreja. E você, quer fazer parte dessa mudança, dessa história ou não? Você quer ser a pessoa para mudar a história dessa irmã do seu lado ou não? Porque, irmãos, se a gente não quiser, a gente perece. Porque o propósito do Senhor é que a gente ganhe almas ao Senhor. O propósito dele nessa terra é para a gente ganhar almas ao Senhor. Ele veio no mundo para salvar eu e você. E porque às vezes, muitas das vezes, a gente luta contra o irmão e a irmã do nosso lado, irmãs. Até quando a gente vai ficar nisso? Até quando a gente vai bater cabeça com cabeça? Se desprenda, se liberte disso, seja curada, seja curado disso. O Senhor quer usar você, usar a sua casa, usar aquilo que Ele te deu. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Se a gente não quiser, Deus levanta outro. Porque o que não pode faltar é a mão de Deus. A mão de Deus não pode faltar. E só tem um detalhe, a obra não para, a obra não fecha, a obra não estaciona, a igreja vai avançar. Nós não vamos parar, irmãs. Nós não podemos parar. Floresça nessa terra de cativeiro. E frutifique. Porque não adianta nada a gente florescer e não ter fruto, irmãs. Nós precisamos dar fruto. Porque lá em João 15, versículo 16, fala que não foi Ele que me escolheu, te escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Ele me escolheu e Ele te escolheu para que vá e dê fruto. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdis ao Pai, Ele vos conceda. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor me chamou e te chamou, para nós darmos fruto a Ele, irmãs. Então que nós viemos deixar o Senhor trabalhar. Porque nesse tempo de cativeiro nós temos que abrir a nossa boca. Porque o Senhor honra a palavra dEle na minha boca e na sua boca, irmãs. Lembra de Elias? Elias falou que não ia chover e não choveu. Deus honrou. Abra a sua boca e declare a palavra do Senhor. Declare a palavra que ela é poderosa. Ela é poderosa para mudar a situação, para mudar cativeiro, para mudar aquilo que às vezes a gente não consegue. Nós entregamos na mão do Senhor e Ele faz. Quando nós não conseguimos, o Senhor, Ele nos ajuda. Nós temos que fazer também como Ezequiel, que eu escrevi aqui. Nós temos que profetizar. Ezequiel foi ali para o vale de osso seco,
Estava sequíssimo. Mas o que ele fez ali? Ficou olhando para aqueles ossos? Se ele ficasse só olhando ali, não ia acontecer nada, irmãos. Ele teve que abrir a boca dele. E ele teve que clamar por vida e por restauração. E se a gente ficar estacionado, se nós deixar essa enfermidade nos estacionar, nos parar, se nós deixarmos essa amargura, esse ódio, essa vingança dentro da gente, esse ressentimento, a gente não vai sair do lugar, irmãos. Nós precisamos avançar, nós precisamos se levantar, nós precisamos declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu já estou terminando, irmãos. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei, Jesus, que o Senhor, que vocês venham entender. Falei que elas venham entender, irmãos, que vocês, igreja, venham entender. Porque às vezes se a gente falar para 15 irmãs, quando a gente se reúne, é uma coisa. Mas a responsabilidade da igreja é diferente, irmãos. A gente treme. Mas que o Senhor colocou no meu coração, que existem almas aqui, irmãos, feridas. Que existem almas aqui sangrando. Mas existem almas aqui também, irmãos, que precisa liberar perdão. Que precisa ser curada na alma. Essa menina, ela era curada na alma, por isso ela conseguiu passar o que passou. E eu tenho certeza que ela ali ficou conhecida na Síria. A história não vai falar o fim, o que aconteceu com ela. Mas eu tenho certeza que o fim dela foi coisa boa, irmãos. Porque quando a gente se dispõe, quando a gente é instrumento na mão do Senhor, o Senhor faz e se responsabiliza. Que eu e você venha ser instrumentos na mão do Senhor para abençoar, para se levantar nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando no fim. Nós estamos chegando no fim, irmãos. Só que a gente não pode ficar assim, porque senão a gente vai ficar aqui. Lá não entra coração manchado, cheio de manchas, de feridas, de mágoas. Não entra, irmãos. O reino do Deus o reino do céu é muito sério. E eles vai nos lapidando a cada dia. E dói, irmãos. Dói. Muito. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vou estar chamando, se a irmã Érica puder estar louvando. E quando... Eu escrevi um monte e falei nada. Às vezes, irmãos, a vontade, de muitas das vezes, é da gente parar. A vontade é grande, como eu disse aqui. Porque a gente se depara com certas situações e a gente se frustra, a gente se chateia. Mas o Senhor falou comigo através dessa palavra e me trouxe à memória, né, que eu também passei por essa terra estrangeira. Eu e minha casa, a gente saiu de Americana, aonde nós nascemos, fomos criados, criei minhas filhas, nasceram tudo lá. Minha mãe, meu pai, nossos parentes, tudo lá. E o Senhor, a minha terra estrangeira foi São Carlos. Tivemos que fazer a mudança para lá, onde nós não conhecia ninguém, nós não sabia de nada. O meu marido foi desempregado, eu com 2 meninas. Mas a gente fomos ali porque teve um reboliço ali no serviço, teve que mudar. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor, nós tínhamos a palavra de Deus. E isso é o que conforta, quando a gente obedece e faz esse sacrifício, irmãos. Porque não é fácil, no começo não é, irmãos. Hoje a gente já adaptou, mas quando é o começo, tudo começo é difícil. Tá aqui é difícil. Às vezes a gente quer nos comparar com outras pessoas, não se compare, como eu falei terça-feira para cada irmã. A gente não deve se comparar com A e com B, com C. Porque às vezes as pessoas já estão elevadas, já estão lá em cima, e a gente está começando, e às vezes a gente está começando a gatinhar. E ali em São Carlos, quando a gente se mudou, foi difícil o começo. Ali foi minha terra estrangeira, eu não conhecia ninguém. Nós fomos arrancados ali de Americana por causa do emprego, mas por causa também de uma promessa de Deus. E hoje a gente entende isso. No dia, na hora, a gente não entende, irmãos. Mas vale a pena obedecer. Vale a pena a gente ver os frutos. Vale a pena a gente ver aquilo que o Senhor faz quando a gente obedece ao Senhor. Às vezes a gente geme, às vezes a gente não quer estar onde a gente está, irmãos. Não...
A gente às vezes quer questionar, mas a gente não pode questionar a Deus. Não questione a Deus. Adore a Deus. Jó podia ter ali blasfemado, podia ter falado um monte, mas ele não optou para isso. Ele adorou o Senhor. Adore o Senhor em meio à adversidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer cura à sua alma. Porque eu no meu quarto eu falei, Jesus, quem sou eu para falar isso? Mas o Senhor, Ele falou, irmãos. E se Ele falou, eu tenho certeza que aqui existem almas que estão sangrando. E só Ele sabe. Feche seus olhos. E lembre-se que só a mão de Deus é já o suficiente. Às vezes tem dias que nós estamos angustiados, que nós estamos desesperados, mas a mão de Deus é o suficiente para nós passarmos esse deserto, para nós passar esse cativeiro, para nós termos a vitória. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar com você, que o Espírito Santo venha poder estar trabalhando em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A paz, Senhor Jesus. Amém, igreja. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você louvasse comigo esse louvor. Meditasse Aleluia, na letra Pai. dele. Ele vai falar também através desse louvor, amém? Glória Aleluia. a Deus. Abraça a sua irmã do lado, irmã. Cada um está sozinho, não fica sozinho. Abraça. Ore por essa irmã. Só Deus sabe o que ela está passando. Você não precisa falar para ela o que está acontecendo. O Espírito Santo sabe. E Ele vai te usar essa noite para falar com essa irmã. Ele vai te usar para orar por ela. Ele vai te fortalecer. Ore por essa irmã. Aleluia. Louve ao Senhor, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Trabalha, Jesus, essa noite, Espírito Santo. O Senhor conhece, Jesus. O Senhor sabe, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, Senhor, vem estar pairando sobre a vida dessas mulheres, desses homens, oh Deus. Às vezes é tão difícil, né, Pai? Sim, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Você tenta enxergar a solução e não enxerga. Agora senta batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. São provas tão difíceis que hoje chega até dizer. Não entendo como foi que eu venci. Uma força que excede o entendimento. Alguém que conheça até o fim da história.
Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Que o Espírito Santo continue nos curando para curar alguém. Não precisamos ter nome, não precisamos ter identidade, não precisamos ter um nome na frente do nome, só precisamos ter a presença de Deus. Essa menina teve a presença de Deus num lugar totalmente desfavorável, mas foi canal de bênção na vida de um general. Então que Deus continue abençoando a igreja, amém? Lembrando os irmãos que amanhã temos o trabalho infantil aqui às 19h30. Traga o seu filho para cá, terá um momento de louvor, de palavra e de brincadeira também, porque as crianças gostam, mas primeiramente louvor, palavra, e ainda depois vai ter uma janta para eles. Então, traga o seu filho, traga ele, deixa ele aqui, vai fazer os seus afazeres, depois volta às 21h buscar o seu filho. Posso ouvir um amém? Amém. Só o Gael que não dá para trazer ainda, né? Mas vai chegar o tempo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Lembrando que sábado não temos trabalho. No domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, mas eu tenho batismo na igreja sede às 9h, mas os candidatos dessa igreja, quem que vai se batizar daqui? Levante a mão. 3, 4, 5. Vocês, candidatos, me esperem após o culto, uma palavra rapidamente com vocês. Amém? Então, eu preciso que a igreja continue orando por nós e vamos continuar avançando no nome de Jesus. Lembrando que domingo às 18h30, às 9h, temos escola bíblica, irmão. Vai ter escola bíblica normal, amém? Vem para cá aprender a palavra de Deus. E à noite, segundo dia também do Outubro Rosa, estará ministrando aqui conosco a missionária Rafaela. É Rafaela? É Rafaela, é Rafaela. Estará ministrando lá de Jaú, vai vir pregar a palavra de Deus, vai ser bênção. Não falte, convide mais alguém, tá bom? Convide um Naamã, mesmo se for leproso, traga ele, amém? Traga ele, Deus vai curar, né? A gente quer trazer só gente boa, tem que trazer um leproso mesmo. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Feche teus olhos. Deus abençoe a irmã, viu? Abençoe a irmã. Fala que não fala, mas quando começa não para. Deus abençoe, a Regiane está rindo. Deus abençoe, amém, irmãos? Agradeça a Deus. Não fica rosa, não. Te amo. Pois não, irmã Beth. Pode, senhor. Mas tem isso ainda? Tem? Então eu vou lembrar eles. Os pais, acho que já foi convocado isso? Foi dividido? Eu acho que até eu estou nessa lista aí, já puxou minha orelha sem querer. Os pais, irmão, que prometeu aí doar para o jantar das crianças amanhã, não esqueça, as irmãs estão recebendo. Então, por favor, honra a sua palavra. Ninguém é obrigado a nada aqui. Mas quando você fala que vai dar e não dá, é ruim. Não é mesmo? Então, cumpre a sua palavra no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Feche teus olhos e agradeça a Deus por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por ter o privilégio de poder estar na tua casa, de vencer um dia de trabalho, um dia de cansaço, de desafios e poder se achegar a este lugar, ser alimentado pela tua palavra e saber que a tua mão é o suficiente para estar conosco. Leve o teu povo em paz, em segurança aos seus lares. Dê uma noite de sono, um bom descanso. Prepara o nosso amanhã, que seja um amanhã de boas novas, um amanhã de livramento, um amanhã de saúde, escrito pelas tuas mãos. Dá-nos que seja assim. É o que eu te peço, crendo no milagre, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Receba as bênçãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que pode, acredita, diga amém. Cumprimente essa pessoa com a paz do Senhor.